Amém. Vamos abrir a palavra de Deus então em Efésios 4. Efésios 4, os versos de 30 a 32. Efésios 4, de 30 a 32. Efésios 4, de 30 a 32. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. Posso ler? Amém? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos seguindo Efésios do capítulo 1, capítulo 1, versículo 1, até aqui este ponto. Se Deus nos permitir, vamos continuar depois em Efésios 5 e 6. É um texto maravilhoso da palavra de Deus. Agora, neste capítulo 4, tem pelo menos duas ênfases principais aqui. E é bom nós lermos a Bíblia sequenciadamente também por isso. Neste capítulo 4, e surge o assunto da unidade na igreja. Você sabe que a unidade, a paz na vida da igreja é algo muito importante no Novo Testamento. É importante por quê? Porque tem relação com a pregação do Evangelho. O mundo não crê numa igreja briguenta. Não crê. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste, disse Jesus, que eles sejam um. Então, um aspecto da unidade da igreja. Outra coisa, uma igreja briguenta, dividida, não edifica os crentes. É uma coisa triste você criar os filhos numa igreja cheia de confusão, porque se eles se converterem, a possibilidade deles serem aqueles crentes briguentos a vida toda, por causa daquilo que eles foram vendo e aprendendo como certo sendo errado, reproduz e fica uma coisa ruim, sem pensar, meus irmãos, na quantidade de filhos que logo se afastam da igreja, porque se decepcionam, porque a igreja muito briguenta, ela é decepcionante. Muitas pessoas se desviaram por causa de encrencas que viveram nas igrejas, ouviram confusões, brigas entre os pais e outros membros da igreja, coisa diabólica mesmo, que deixa aquele fruto difícil. Lá na frente, talvez, pode até se reconciliar ou entregar a vida a Cristo, mas realmente deixa uma marca muito negativa. Então, esse aspecto da unidade da igreja está nesse capítulo 4. Também o outro aspecto, que é o que nós estamos nele agora ainda, é o da mudança de vida. Por quê? Porque não existe vida cristã sem transformação. Toda pessoa que se converteu, a própria palavra conversão indica uma mudança de direção, mudança de rumo. E dentro dessa mudança, meus irmãos, é uma mudança profunda, interna, que muda muitos aspectos da vida. O entendimento, os sentimentos, o discernimento das coisas, o olhar sobre a vida, tudo isso está nesse capítulo 4. Agora, no verso 30, no verso 29, nós falamos domingo passado no escuro aqui, muda a linguagem. Uma vida totalmente transformada não fala do mesmo jeito. Por quê? Porque sempre vamos lembrar aqui, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a pessoa passa por uma transformação, e a transformação é íntima no coração, a fala muda.
Se uma pessoa diz assim, eu me converti, mas eu converso, eu falo do mesmo jeito, é uma contradição. Não está compatível com mudança de vida. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, aqui a Bíblia diz no verso 30, para não usarmos de palavras torpes. A palavra torpe é uma palavra lixo, uma palavra estragada. Essa é a ideia do original. A palavra estragada. A palavra que deve marcar nossas vidas é a palavra útil, necessária e edificante. Segundo o que a Bíblia diz. Útil, necessário e edificante. Às vezes a gente fala sem utilidade nenhuma. Não é útil. Não produz nada que ela fala de bom. Ela não é edificante. Ela não constrói, ela só derruba. Derruba as pessoas, derruba o dia, derruba o ambiente. Ela destrói, é destrutiva e não edificante. E ela não é uma palavra necessária. Não precisava, não é útil, não edifica. Agora, irmãos, no verso 30, tem uma pausa. Está falando da transformação de vida dos versos 29 para trás. Agora tem uma ordem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque esse tipo de fala do verso 29 entristece o Espírito Santo. Qual fala? A fala torpe. A fala vazia. A fala, eu vou usar uma palavra aqui, não me corrija, não, é a palavra com ruindade. A palavra torpe. Ela é ruim. A palavra azeda. Lixo. Essa palavra torpe entristece o Espírito Santo de Deus. Irmãos, aqui nós devemos aprender algumas coisas com relação a entristecer o Espírito. Primeiro lugar, a Bíblia ensina que o Espírito habita em nós. Então o Espírito Santo, ele mora na vida do crente. É diferente no Novo Testamento do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Pentecoste ainda não havia acontecido como ocorreu em Atos capítulo 2. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia na vida da pessoa, mas se retirava. Exemplo, Sansão. O Espírito Santo tomou Sansão, aí Sansão fez algo movido pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não habitava na vida dele. Gideão, a mesma coisa. O Espírito tomou Gideão, Gideão fez algo, depois o Espírito se retirou. Por isso é que no Salmo 51, que você não precisa conferir agora, diz assim: não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, está lá no Antigo Testamento, Davi é quem está falando, de fato, Deus retirava o Espírito. Mas Jesus disse assim: eu vou para junto do Pai, agora lá no Novo Testamento já, eu vou para junto do Pai, e quando eu for, eu enviarei o ajudador, que era o Espírito Santo. Ele estará convosco para sempre. Não é por um instante, é para sempre. E Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, não sobre o povo de Israel, porque no Antigo Testamento a aliança era com o povo de Israel. Agora no Novo Testamento é com a igreja de Cristo. Então, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, aconteceu uma manifestação enorme de proclamação do Evangelho. Por quê? Pessoas de vários idiomas diferentes escutaram os apóstolos pregando nas línguas
naqueles idiomas diferentes, idiomas que os apóstolos nem sabiam. Então vieram aquelas línguas, idiomas, quando o Espírito Santo tomou as vidas dos apóstolos, da igreja ali, e aí o Espírito Santo foi enviado como cumprimento da promessa de Jesus no Evangelho de João. Então Jesus promete no Evangelho de João, em Atos, que vem depois, livro de Atos, acontece a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo agora está conosco para sempre. No livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que Ele habita em nós, nós somos o templo do Espírito. E na cidade de Corinto, que tinha, por exemplo, o templo, a deusa Artemisa, aquela cidade que tinha aqueles templos que eles estavam muito ligados no que significava cada um, agora, o apóstolo Paulo diz, o templo, nós somos o templo do Espírito, não o templo a uma deusa, mas nós somos o templo do Espírito. Então o Espírito Santo habita em nós. Então essa é a primeira coisa que é importante, nós somos a habitação do Espírito. Outra coisa ligada a isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele se entristece, se ele se alegra, se ele intercede por nós, ele é uma pessoa, não um vento. Ele não é um vento. Outra coisa, o Espírito Santo não é uma sensação. A pessoa pode estar num culto ou fora de um culto e ficar arrepiada. Muito bem, necessariamente, o arrepio é uma sensação. Sentiu um arrepio. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode até trabalhar na pessoa e ela arrepiar-se, sentir alegria, pode ficar comovida também, é um outro sentimento. Mas a comoção não é o Espírito Santo é uma pessoa. A alegria não é o Espírito Santo. O Espírito Santo pode produzir a alegria, mas o Espírito Santo é uma pessoa e não um sentimento, uma sensação. Por quê? Porque a sensação a pessoa pode sentir por coisa boa, por coisa ruim. A pessoa pode ficar arrepiada ao cantar um hino. Ontem, por exemplo, eu me emocionei lá no casamento. Eu me emocionei. Na hora que começamos a cantar algo, ali, eu me emocionei com o conjunto da coisa. O Nicolas, a Ana, aí o meu pensamento voltou no tempo também. Eu me emocionei. Eu senti uma emoção. Eu acho até que foi espiritual, no sentido de, era Deus ali. Mas só que o sentimento de emoção, o arrepio, ou não sei, o calor, não sei. Isso pode ser em momentos como o de ontem, mas também a pessoa pode ficar arrepiada de raiva. Então, meus irmãos, não é sempre que a pessoa se emociona que aquilo é necessariamente de Deus, não. E a gente tem que ter até cuidado também com uma coisa. Às vezes, a emoção, ela é fruto de um ambiente que conduziu a um descontrole. Isso pode acontecer? Pode. Porque a pessoa pode se descontrolar. A pessoa pode perder o controle de si mesma, com coisa boa e com coisa ruim. O Espírito Santo é uma pessoa, não um sentimento. Por isso é que ele se entristece. E quando é que o Espírito Santo se entristece? Ele se entristece, meus irmãos, diante da desobediência. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Então Deus Pai sentiu alegria no Filho. Com relação ao Filho Jesus, sentiu tristeza quando olhou para Jerusalém
e viu Jerusalém do jeito que estava, e ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém. Ah, Jerusalém, você não sabe o que eu sonho para você. Você está tão distante dos meus sonhos, está tão distante da tua comunhão, da comunhão comigo. Eu queria juntar você, Jerusalém, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Jerusalém, eu queria ser seu abrigo. Eu queria aquecer a sua vida, Jerusalém. Eu queria te proteger. Aí Jesus chorou quando viu Jerusalém daquele jeito. Você vê que o pai se alegra no filho na obediência. O filho chora por conta da desobediência de Jerusalém. O Espírito Santo também se entristece diante da desobediência. É quando aquilo que é dito, que seria uma bênção, é desobedecido e se torna numa maldição, aquela atitude de desobediência. Então, quando o Espírito que habita em nós, ele pode entristecer-se. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma, crente desobediente é crente triste. É muito triste. Por quê? Porque ele vive uma contradição permanente. Nenhum crente que esteja em desobediência deliberada fica bem. Ele pode ficar bobo. É outra coisa. Tudo começa com B. Mas é bem, não, é bobo só. Fica bobo em que sentido? Ele foca na aparência. Ele pode focar, ter um discurso de que está tudo bem. Está tudo bem. Eu fui falar com uma pessoa, um tempo atrás, encontrei uma pessoa num mercado próximo nosso aqui. Aí a pessoa bateu nas minhas costas, falou: ô pastor, falei: opa, está lembrada de mim? Aí graças a Deus na hora eu lembrei. Se não lembrar também, irmãos, os irmãos têm que perdoar, tá bom? Tem que ir perdoando, não fica fazendo teste toda a vida não. Ah, fala meu nome, não faz isso não. Não fica fazendo assim não, seja legalzinho. Ô pastor, eu sou fulano de tal, e aí, tudo bem com o senhor? Tal. Facilita as coisas. Né? Mas aí a pessoa foi, eu lembrei, graças a Deus lembrei, e aí conversei um pouquinho, aí falei com a pessoa, estava tudo bem até essa hora. Até a hora que eu disse assim: apareça na igreja. Irmãos, o que uma pessoa espera que um pastor faça? A pessoa espera que o pastor chame para ir para a igreja mesmo, é. Qualquer pessoa normal tem que pensar isso. O pastor chama para a igreja mesmo. O pastor vai dizer: ó, tudo bem? Muito tempo que eu não te vejo. Que bom, né? Tá bom. Vai não. Espera que o pastor chame mesmo para ir para a igreja. Aí eu disse: apareça. Pastor, eu estou bem, tá? Tudo bem, meu. Tudo bem, tá bem, tá bem. Então, louvado seja Deus. Eu só não acredito que uma pessoa crente fique verdadeiramente bem com falta de comunhão com o corpo de Cristo, com o Senhor. Não, mas eu estou bem com Deus. Também não acredito não, tá bom? Eu vou fazer até cara que acredito. Falar: então beleza. Mas na Bíblia não é assim, eu acredito mais na Bíblia do que na narrativa. Entendeu? Eu acredito mais na Bíblia do que na narrativa. Uma coisa é a narrativa. Não é que eu estou bem, graças a Deus, estou bem. Então tá, tudo bem, tá bom. Mas não é verdade não está não. Por quê? Porque se nós temos comunhão uns com os outros, diz a Bíblia, temos comunhão com Deus. É a Bíblia que diz, eu acredito mais na Bíblia. Eu não acredito no faniquito, não. Eu acredito mais na Bíblia. Quando a Bíblia ensina uma coisa, é porque é daquele jeito. É daquela maneira.
E eu não acredito de modo nenhum que uma pessoa em desobediência, com o Espírito Santo na vida dela, trabalhando, ela fique bem. Ela pode permanecer entristecendo o Espírito Santo. E vive também as tristezas de entristecer o Espírito Santo. Porque é triste entristecer o Espírito Santo. Porque há uma incompatibilidade. Se Deus habita em minha vida, Deus triste comigo e eu alegre, sozinho. Não tem isso. Então a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí vem um ensino importante para nós. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é selo. Ele é selo garantidor. Quando coloca-se o selo sobre um produto, está se garantindo aquele produto. Tem o selo do café, o selo do azeite, o selo de não sei o quê. Aquele selo é selo de garantia. A Anvisa tem lá, a Anvisa inspecionou, é uma marca, dizendo o seguinte, isso aí tem uma certa qualidade. Aqui, quando diz que o Espírito Santo é o selo, diz que é selo para o dia da redenção. Aqui está a explicação por que nós não perdemos a salvação. Nós não perdemos a salvação porque estamos selados para o dia da redenção. Não é põe selo, tira selo, põe selo, tira selo, põe selo, tira selo. Você imagina o seguinte, põe o selo, pôs o selo. Aí a pessoa mentiu, tira o selo. Aí de tarde arrependeu porque mentiu, aí volta o selo. Aí depois de noite ficou bravíssimo, ela falou um bocado de asneira, tira o selo de novo. Sem selo. Agora está sem o Espírito Santo de novo. Aí depois, acerta lá alguma coisa, volta o Espírito Santo e sela de novo. Não, irmãos, Deus é muito maravilhoso. Se dependesse de mim e de você, você ia ficar sem selo. Entendeu? Sem selo. Não, mas o Espírito Santo permanece e trabalha na vida do que é dele. Trabalha para consertar. Se a pessoa não se conserta, entristece o Espírito. Mas ele está ali triste, mas firme. Por quê? Porque a salvação é do Senhor. A salvação acontece por causa de Deus e não por causa de nós. Eu me lembro que uma irmã disse para mim de um modo tão engraçado há tantos anos que eu nunca me esqueci de tão engraçado que foi na hora. Eu preguei que o crente não perdia a salvação. E depois do culto ela veio assim meio brava. E falou assim, quer dizer que o crente pode ficar pecando por aí? Não, irmãos, deixa eu explicar. O crente não pode sair pecando por aí. E o crente não está afim de sair pecando por aí. Quem está afim de sair pecando por aí é ímpio. O crente, ele não quer isso. E se acontecer, ele se sente mal. Ele não fica bem. E Deus trabalha na vida dele para ele consertar. Agora o selo está ali para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do nosso encontro com o Senhor. Aí você chega lá selado. Aí entra. Você é salvo porque está selado. Tem um selo de Deus na sua vida. Você é aliançada, aliançado. Então, o Espírito Santo, nós não devemos entristecê-lo. Ele é uma pessoa e ele é selo para o dia da redenção. Agora no verso 31, orienta para que nos livremos de algumas coisas. Livrar, livramento, livrar, libertação. A experiência da libertação. Libertação de algumas coisas no campo emocional, que se manifesta nas atitudes. Olha só, livrem-se, verso 31, eu quero pedir aos irmãos que leiam comigo. Livrem-se de toda amargura. Então escuta aqui. Amargura é uma coisa tão séria,
que a Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura. Às vezes a raiz está lá e a planta, o lado visível, o lado externo, é bem pequeno. Mas a Bíblia diz nenhuma raiz. Não devemos também deixar cortar só o lado aparente. O que é só o lado aparente? É você, em vez de olhar com cara feia para quem está com amargura contra a pessoa, em vez de olhar com cara feia, começar a sorrir só. Mas dentro, a amargura está lá dentro. A raiz está no coração. A parte externa da planta, nesse caso, são as nossas atitudes visíveis. Mas a Bíblia diz nenhuma raiz. Porque não adianta sorrir e estar pensando, tomara que quebre a cara. Não é isso. Quebrar a cara, palhaça. Olha a palhaça ali olhando. Olha o palhaço olhando. Não é isso. A raiz de amargura, a amargura, toda amargura, é para livrar-se de amargura. Amargura, meus irmãos, tem a ver com falta de perdão. A amargura tem a ver com a falta de perdão. Você não venceu aquilo. E aquilo está presente ali, amargurando. Uma pessoa que carrega amargura será uma pessoa amarga. Uma pessoa amargurada. Então, quando não há perdão, há amargura. Quando há amargura, às vezes a pessoa não quer perdoar. E não perdoar é como a pessoa tomar um veneno pensando em matar a outra. Porque está amargurando aonde? É aqui. É para livrar-se da amargura. Outra coisa que nós devemos nos livrar, o que é? Indignação. Você sabe que tem a indignação no lado normal, positivo até. Você vê alguma coisa ruim e você diz, não, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Por que você não concorda? Porque você é chato? Você é chata? Não. É porque aquilo é ruim e é incompatível você sentir alegria numa coisa que está errada. Então você pode sentir isso uma indignação. Você vê alguma coisa no seu país, você vê alguma coisa na sua família, no seu trabalho, que é errado. Aquilo não reflete a luz de Deus, você sente indignação. Entretanto, aqui é a indignação daquela revolta permanente contra tudo. Irmãos, nós temos que ter cuidado para a gente não ser contra tudo. Tudo. Fica com raiva do irmão porque você fez uma comida e ele não comeu. Fica com raiva do irmão porque você fez uma comida e ele comeu tudo. Fica com raiva. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Tudo está indignado contra tudo. Você tem que concordar com alguma coisa. Você tem que concordar com alguma coisa. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você tem que concordar com alguma coisa. Fica indignado contra tudo. A pessoa fica indignada contra tudo. Ela chega numa festa de aniversário, está indignada com aquele salão de festa, porque um problema de estacionamento ali, porque não serviram nada quase até agora. E a pessoa está indignada. Indignada com o garçom que só vai na mesa do lado, não vem aqui. Está indignada. Aí ela sai dali e está indignada também com o parente dela que está naquela mesa, mudou de mesa para poder ser mais bem servido na outra mesa. Está indignada, devia ter trazido para nós aqui. A pessoa chega na igreja e fica indignada. Teve uma pessoa que ficou revoltada porque a nossa igreja estava muito cheia. Se ela for para uma igreja vazia, você acha que ela vai achar uma maravilha? Ela vai ficar indignada também. Não tem jeito, meu irmão. A pessoa é contra o quê? Contra qualquer coisa que esteja acontecendo. Contra a vida. Contra o viver. Ela encontra uma pessoa bem arrumada, ela fica indignada. Um pastor bem arrumado desse? Quanto será que não custou um sapato desse? Aí ela encontra ele assim, todo meio mais ou menos. Um homem tudo largado, uma coisa feia. Um homem largado desse, não parece nem um pastor. Quer dizer, ele nunca vai conseguir parecer pastor para aquela pessoa. Se está bem arrumado é porque não está parecendo pastor. Se está mal arrumado também não está aparecendo. É uma pessoa que tem uma indignação permanente.
Então eu quero falar com você com carinho aqui. Quando você sabe que a gente vai falar com carinho, já é uma pancada, né? Eu amo o irmão, mas o irmão precisa ouvir uma coisa. Olha só. Você precisa, se você vive assim, você precisa se resolver. Descomplique-se. Descomplique-se. Olha que coisa boa. Se você guardar com carinho essa palavra e levar a sério, que coisa boa para a sua vida. Descomplique-se. Aquela indignação, aquilo não é bom. Aí vem uma coisa ligada à indignação. Ira. É para livrar-se da ira. Nós podemos ficar irados. Nós podemos sentir ira. Sim, todo ser humano sente ira. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque a ira, nesse sentido, ela é uma reação natural. Agora, o que é não pecar quando ficar irado? É deixar a ira se estender. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não sai o sol sobre a vossa ira. O que é isso? O sol se põe, no normal, mais ou menos assim, uma média, umas 6 horas da tarde. Então, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira? É o seguinte, você teve uma ira 3 horas da tarde, até umas 6 horas você resolve aquilo e durma em paz. E durma reconciliado. Se você não se reconciliou, se não resolveu, se não passou a ira, se não ficou de boa, o sol se pôs sobre a sua ira. E é um problema o sol se pôr sobre a nossa ira. Sabe por quê? Porque de noite você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, e aí você tem tempo, irado, para a sua cabeça virar uma oficina do diabo, até umas 6 da manhã, dependendo da hora que você acorda, até umas 7 da manhã, até umas 8. Se você é muito dormioco, até 11 da manhã. Satanás trabalhando na preguiça, na cabeça, em tudo. Você já parou para pensar? Aquela ira... Aí você começa a bolar o que você tinha que ter respondido que não respondeu. Eu fui muito boba. Eu tinha que ter falado isso assim, assim. Aí você conversa com alguém, conta para alguém, por que você não respondeu isso? Opa, olha mais munição, é o ministério da pilha. É o ministério da pilha, vamos acender esse negócio. É prestação de serviço gratuita para Satanás. Aí a pessoa vai acumulando aquilo, chega no outro dia, entorna aquele caldo, que a prejudica. Que a prejudica. Então, quando o texto diz sobre a ira, deve se livrar da ira. Outra coisa que é para nós nos livrarmos. Qual é a outra palavra aí? Gritaria. Vamos fazer um teste aqui. Tem família que todo mundo é muito quietinho, muito brando, assim. Volume baixo, geral, né? O pessoal entra, amor, pode me servir, por favor? Claro, bem. Pá. Tem família que gente, o almoço está na mesa. Mas tem família que é assim, gente, corre porque o almoço está aqui, o angu vai esfriar. Já começa gritando. O outro grita de lá. Quando eles estão conversando, parece que está todo mundo brigando. Os vizinhos devem pensar, gente, está uma luta ali. Está uma luta, ninguém sabe mais nada. Às vezes a gente vai falar com alguém no telefone, a pessoa está no ambiente da casa, você não sabe se ela está numa delegacia, se está num bar, dentro de casa, o que está acontecendo? Está dentro do metrô? Aquela coisa. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Eu vou até fechar os olhos. Na sua casa, o pessoal é de falar mais alto ou mais baixo? Quem é de falar mais alto, levanta a mão. Pois é. Vocês sabem que isso é costume, né, gente? Isso é costume. É costume.
Pois é, agora a gritaria aqui é aquela gritaria caracterizada mais para o lado de ofensa. Por quê? Porque quando estamos gritando, você sabe que quando a gente grita, a gente já está perdendo a razão, né? E uma outra coisa, praticamente ninguém muda com gritaria. Ninguém muda com gritaria. Você pode ficar quieto para não piorar a situação. Mas a gritaria, ela não é boa pedagoga. A didática da gritaria não é legal. Uma professora consegue um resultado muito maior falando mansamente com o aluno do que dando uns gritos em sala. Não tem dúvida. Então, a gritaria, ela conduz a ofensas. Por quê? Porque uma vez que você grita comigo, eu posso responder. E nós temos uma tendência, alguns têm mais tendência ainda, a dar um tom acima. Então eu digo, palhaça. Ao outro, arranja um outro título mais honroso para mim. Cavalo? É porque no namoro tudo é bicho pequeno, né? Gatinha. Depois o negócio começa a virar cachorro, vai crescendo. Cavalo, vaca, égua. Burro. Anta. Já está no médio, né? Vai crescendo. Agora, olha só. O problema é que você vai dando tom acima, vai agravando. Vai agravando. Então, a gritaria é para a gente se livrar dela. Domingo, por exemplo, a gente tem que entender o pessoal da família. Deixa eu explicar. Eu, por exemplo, dia de domingo, assim, depois do 4º culto de noite, eu entro no carro, eu estou querendo que todo mundo converse comigo assim. Oi, pai. Você tá bom? Oi. Eu não estou querendo nem que nada aconteça de barulho. Eu não sei o que acontece. Eu estou tão cansado. Aí eu quero, assim, que apague todas as luzes. Você também é assim, Cleides? Você precisa de uns tratamentos, viu, Cleides? O pastor Isaac sofre muito mesmo. Mas eu não estou querendo que as luzes fiquem apagadas, assim, tranquilo. Se a pessoa chegar falando assim, ô pastor, me dá vontade de falar assim, sai para lá! Me dá vontade de... Porque isso tira o sossego da gente, não é? Sai para lá! A gente quer uma calmariazinha. Às vezes, se você ficar mais quieto, sua família já vai começar a consertar, sabia? É o conserto do quê? Do ambiente. Porque aquele... Isso, meus irmãos, essa coisa do marimbondo, a zoada do marimbondo. Sabe a zoada do marimbondo? Seria bom se a sua casa parasse com isso. A zoada do marimbondo. Aí você, para estragar o troço todo, na hora que a sua mulher começar a falar com você, você falar, para com essa zoada do marimbondo. Aí piorou. Aí dá mais enxame ainda. Olha, a gritaria não ajuda. Mas nós acostumamos, podia desacostumar. Não é não? Podia desacostumar. É difícil desacostumar. No retiro de casais, uma palestra que me tocou profundamente foi a palestra sobre a força da família de origem no casamento. Meu Pai do céu. Irmãos, se nós tivéssemos noção da força da família de origem no casamento, até quando a menina ou o rapaz ou o homem fala assim, uma coisa que eu não sou é igual meu pai. Só o jeito de falar já é igual o pai. Está falando igual o pai falava. O que a gente traz para dentro do casamento da gente, que é fruto da família de origem, irmãos, o que dá medo
é o que os nossos filhos vão carregar. Da família que nós formamos. É uma coisa muito séria. Dependendo da situação, a gente aprendeu a gritar. E fica aquela coisa difícil de se livrar. Mas aí diz assim, gritaria, calúnia. Você sabe que no direito brasileiro, calúnia é um crime contra a honra e é você atribuir a uma pessoa um crime que ela não cometeu. Mas aqui, no Novo Testamento, não é essa a ideia. É uma ideia de falar mal, de difamar mesmo, de falar algo negativo contra as pessoas. É uma desgraça para a vida de caluniador. Porque a pessoa fica com aquele hábito. Bem como toda maldade, é para se livrar de toda maldade, ou toda malícia. Em vez da malícia, vem o verso 32. Vamos ler juntos? Sejam bondosos e compassivos. O bondoso, o bom, é o contrário do mal. Maldade, bondade. Aqui fica nítida a transformação de vida. Quando havia uma pessoa maldosa, ela conhece a Cristo, o Espírito Santo habita na sua vida, ela fica bondosa. Bondosos e compassivos. O compassivo é aquele que tem compaixão, se compadece. Há pessoas que são implacáveis, elas não se compadecem. A situação está ruim e para elas não se compadecem de modo nenhum. Você já viu pessoas espancando os outros assim na rua? Eu me lembro de uma ocasião que um rapaz fugiu, porque a turma estava correndo atrás dele para pegá-lo e queria matá-lo na pancada, linchamento. O meu pai ajudou esse rapaz. Ele se livrou daquela situação. O tempo passou. Um dia eu estou chegando e de longe eu vi alguém chutando, junto com mais dois, um outro que estava caído, mas chutava o rosto com força. Chutava a costela da pessoa. Quando eu cheguei perto, eu vi que quem estava chutando era aquele que um dia o pessoal estava querendo linchar ele e meu pai ajudou. Irmãos, me deu um sentimento. Eu desci do carro e falei, para com isso agora. E tinha um outro lá bem valentão, porque aquela coisa, né? E eu falei para parar, eles pararam. Eu falei, meu amigo, você fazendo isso? Quase que eu falei com ele, você que já foi chutado, agora resolveu chutar. Você não se compadece, não? Porque dá um chute, irmão. Você pode tirar o dente de uma pessoa que nunca mais vai ter dente. Dente é uma coisa importante para a pessoa. Dá um chute nessa região abdominal, você causa um sangramento interno ali, uma hemorragia, é uma coisa sem consequência, que o outro se lasque. Uma pessoa que já não tem tratamento de saúde, que já não tem condições, você dá um chute perto dos olhos da pessoa, no olho da pessoa, você pode tirar a vista da pessoa. Mas quando não se tem compaixão, o outro é coisa qualquer. Bondade, compaixão, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. O perdão mútuo nos lembra que eu perdoo, mas eu, quando perdoo, preciso lembrar que eu também sou perdoado. E meu irmão, aproveitando aqui com todo amor ainda, hein, sem perder o amor. É muito ruim se você é o tipo de pessoa que alguém faz por você 10 vezes, quando deixa de fazer uma, você não perdoa. Aí para você acabou. Tem gente que ela é ajudada, mas uma vez que não for, acabou. Não pode ser assim. Lembra de Jesus, quando estava no Getsemane, ele levou 3 amigos. Ele levou os 3 amigos para os amigos orarem por ele? Podia orar. Mas, irmão, Jesus queria mais uma companhia. Ele estava
orando, era para eles orarem, tanto é que ele mandou vigiar, mas Jesus queria uma companhia ali. Quando Jesus foi orar, o que aconteceu com os 3? Dormiram. E Jesus saiu de lá revoltado, quando vocês também dormem, vocês também, agora para mim acabou. Na hora que eu mais preciso, vocês dormiram. Não, Jesus saiu amigo deles do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque amigo também dorme. Irmão dorme, parente dorme, tio dorme, cunhado dorme. Justamente na hora que eu mais preciso, dormiu, meu irmão, dormiu. Aí você fica indignado aí e pergunta-se, e você nunca dormiu não? Você também já dormiu? Você dormiu. Quando o texto diz que é para perdoar mutuamente, lembra que o convívio só é possível por causa do perdão. Sem perdão não tem convívio em lugar nenhum. Ontem, naquele casamento lá, o Nicolas e a Ana estavam ali, 0 quilômetros. Mas aquele casamento, para continuar dando certo, terá que ter perdão. Por quê? Porque está 0 quilômetros ali. Só que, pelo fato da natureza humana ser falha, eles vão falhar um com o outro no caminhar, porque todo mundo falha em algum momento. Então, eles precisam ir perdoando-se. Tudo relacionado a convívio que permanece, é porque tem perdão. Sem perdão, não tem convívio. E aqui o texto diz assim, olha, é para perdoar mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Porque Cristo é o nosso padrão. Lá na frente, ele vai ser o padrão de marido, no capítulo 5. Cristo é o nosso padrão. Então, assim como Cristo perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Sem perdão, perdão custa caro. Então, o que vai haver é amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e toda sorte de maldade. Você prefere perdão ou esse lixo todo aqui? Você quer ser pessoa livre. Você não quer ser escravizada por isso. Ainda por cima, entristecendo o Espírito Santo. Olha que coisa triste. A vida transformada, meus irmãos, ela não é assim, um passe de mágicas, não. Não é a gente marcar o culto aqui, quinta-feira, da unção total e da libertação total. E aí a gente vem, quinta-feira, todo mundo faz um culto só, vem aquela unção, vem a libertação total e resolveu tudo de todo mundo. Não é assim. A vida é um processo. Aí você vai perdoando. Está gritando muito hoje, grita menos. Fala mais devagar. Pede a Deus. Está com a ira no coração. Antes das 6 horas da tarde, pode vir para o culto hoje já de 5h30, resolvido. Vem resolvido para o culto. Marca antes do culto das 5h30 hoje. Porque vai que o sol se ponha hoje mais cedo. Vou me livrar desse negócio antes do culto das 5h30. Vem para o culto diferente. O Espírito Santo na sua vida fluindo. E a sua vida, aquela vida nova que reflete o amor de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar. E depois